irmãos. João, fica quieto aí, por favor, que eu estou falando. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos para mais uma tarde de estudos na NEP. Não é com esse dia chuvoso, mas com certeza a gente só vai ganhando, né? Com certeza. Eu vou pedir para a Neuza fazer a leitura de uma página. Em seguida a gente fará a prece para passar a palavra para a Isaura, que vai fazer a palestra da tarde. Boa tarde a todos. Do livro Sempre Melhor, de Zé Carlos Trabuco. É a lição 31. Até quando você quer continuar sofrendo? Até quando vai continuar se ferindo com hábitos nocivos? Até quando vai se intoxicar com tantos sentimentos negativos? Até quando irá permitir que a raiva lhe devore por dentro? Curar é limpar toda essa carga mórbida que se acumulou em seu corpo físico. E somente o amor é capaz de fazer essa drenagem nas camadas mais íntimas do nosso ser, pois o amor é harmonia, é pureza, é vida girando a vida. Escolha o amor no lugar do mal, e isso quer dizer que você estará escolhendo a saúde no lugar da doença, porque decidiu mudar seu comportamento. Com o perdão, você se limpa de mágoas e culpas e se livra de vibrações energéticas prejudiciais à sua saúde. Com a fé, você aglutina forças divinas capazes de alavancar a cura das doenças mais atrozes. Com o amor, você mergulha em um estado de êxtase tão profundo que doença alguma é capaz de resistir. O amor restaura, revigora, alegra, anima e fortifica. Assim, meus irmãos, aproveitando as boas vibrações trazidas pela leitura de Fãs, vamos orar, nos conectando aos amigos da espiritualidade, a Jesus, a Deus nosso Pai, primeiramente agradecendo pela oportunidade de aqui estarmos, pela oportunidade de, nessa encarnação, termos nos tornado espíritas, conhecendo tudo que essa doutrina maravilhosa nos traz, tudo que ela nos entrega. Então agradecemos ao nosso anjo guardião, aos espíritos que nos acompanham, por nos trazerem até aqui. E pedimos a Deus, nesse momento, que nós possamos deixar, como disse a leitura, que possamos deixar a nossa carga mórbida de lado e possamos nos conectar a tudo que nos envolverá nessa tarde, para que saiamos daqui melhores do que quando chegamos. Te pedimos, Senhor, que abençoe essa casa, que abençoe as tarefas que estão sendo desenvolvidas em paralelo a essa palestra, que abençoe a cada um de nós, nossos familiares, e que abençoe nossa irmã Isaura, que fará o uso da palavra. E assim, mais uma vez, te agradecemos e te pedimos para que fiquemos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vou passar então a palavra para a Isaura. Ela hoje vai falar sobre um tema bem provocativo, né, Isaura? Meus irmãos, boa tarde. Pedindo a Deus que nos abençoe e nos fortaleça. Primeiro agradecendo a presença de todos, porque hoje saí de casa achando que aqui estaria completamente vazio. Que eu falei assim, meu Deus, com essa chuva, quem que vai lá, né? Mas tem gente até lá em cima. Que bom, obrigada pela presença.
a gente sabe que ao entrar aqui, a gente começa a receber desde lá fora do portão, né, as bênçãos da casa, dos amigos espirituais que trabalham aqui. Nós ganhamos com a vinda aqui, né? Nós é que ganhamos. Mas esse tema já foi comentado, já foi feito numa quarta-feira, e o Márcio pediu que eu o fizesse hoje. Então, o que eu fiz? Eu mudei um pouco o tema, porque se alguém aqui, como o Fernando, que já assistiu na quarta, vai ficar muito enjoado de assistir tudo igualzinho hoje, né? Vai ficar muito chato. Então, eu mudei até os slides, fiz novo, fiz diferente, só por causa do Fernando. Eu sabia que ele estaria aqui. Então, o tema é o seguinte: a relação pais e filhos continua a mesma? Eu não sei se vocês tiveram conhecimento, acho que a maioria teve, de um avião que ia sair dos Estados Unidos para Toronto, no Canadá, e que não pôde decolar e não houve o voo, porque uma criança se negou a colocar o cinto de segurança. E o avião não decola se alguém não tiver com cinto de segurança. Todos têm que estar devidamente cinturados, né? Por segurança, e o piloto é o responsável por isso. Então, a criança se negou. Ninguém conseguiu fazer a criança colocar o cinto. O que aconteceu? Todas as pessoas tiveram que descer e ir embora e esperar um outro voo, no dia seguinte, para poder um voo onde aquela criança não estivesse. O que vocês acham disso? Gente, imagina ali, vamos dizer, por baixo, 50 pessoas, por baixo, dentro de um avião, dependendo do tamanho do avião. Muitos com compromisso, outros com horário até para ir, para pegar uma outra condução na cidade onde iriam chegar. Muitos até em tratamento médico, pessoas doentes que viajam para tratamento, ou estão voltando, ou vão chegar ainda ao tratamento, e por uma criança não permitir e os pais não terem condição de fazer a criança só colocar um cinto, é algo, é o fim do mundo, eu diria, né? Porque a gente não tem mais o que dizer. Salvo se a criança tinha algum problema mental, alguma coisa, mas isso a reportagem eu vi em vários lugares não falava. Então, aparentemente a criança era normal, porém uma criança sem limite, né? Uma educação completamente sem limite, quem manda é ela, não é? Então, essa pergunta, a relação pais e filhos continua a mesma? Será que antigamente, lá no meu tempo, por exemplo, que já estou descendo a ladeira bem rapidamente, será que isso seria concebível que minha mãe, meu pai, ou meus avós, se fossem eles que estivessem comigo, permitiriam que eu fizesse um avião parar, não decolar, por um capricho meu? Não permitiria, não é? A primeira coisa que eu ia ficar era seus dentes, né? Fala A primeira pra coisa que ficava era seus dentes, né? A situação era algo bem severa. Havia uma disciplina, havia regras, havia comando, Eu não lembro de ter vivido sendo espancada, eu não vivi sendo espancada, mas eu tinha um respeito, eu tinha medo mesmo, era um respeito que passava dos limites e que era um medo.
de poder sofrer alguma punição mais severa. Não é verdade? Eu acredito que aqui é a maioria, não é? Acredito que é a maioria. A educação era, agora tem que agradecer, né, Maurinho? A gente agora agradece, né? Mas tem que haver esse limite, tem que haver algo que não permita que se passe, ainda mais o respeito a tantas pessoas, a uma empresa aérea, aos profissionais, ao piloto, a todos os comissários de bordo que ali estavam, todo mundo refém daquela criança. E os pais nada fizeram. Ah, ele não quer, ele não quer. Eu não digo que vá se espancar, se vá bater na criança. A gente, atualmente, isso não se usa mais, nós não somos a favor da violência, mas há uma coisa chamada respeito. E se os pais não são respeitados, se aquela criança não respeita seus próprios pais, vai respeitar quem? Não é verdade? Então, por aqui a gente já vê a relação pais e filhos continua a mesma? Já não, né? Já não é aquela que havia antigamente. Primeiro, que havia muito medo, né? E agora já não há medo, mas também havia respeito, e agora também não há respeito, pelo menos na maioria das situações, não é? Então, nós vamos ver aqui, eu vou deixar aqui essa figura, só para lembrar, essa situação foi uma. E uma outra situação é que quantos casos de mães e pais que vão à escola completamente transtornados, revoltados, entram já na escola querendo trucidar o professor ou a professora, porque acham que o filho é que tem razão. O filho chegou em casa, contou uma história, a professora não gosta de mim. Toda criança levada diz que a professora não gosta dele. É a primeira coisa que fala, a professora não gosta de mim, ela tem implicância comigo. Isso aí é o normal de criança falar. Ah, eu acho que ela tem implicância, ela não gosta de mim, ela protege fulano. E vai ver como o outro se comporta e como ele se comporta. Então a criança chega em casa com um bilhete pedindo à mãe para comparecer. A mãe, ao invés de perguntar ao filho o que aconteceu, o que você fez, não é? E ouvir o filho, mas sem dar razão ao filho, primeiramente, sem antes ouvir também a professora, já chega, ele disse tal coisa assim, assim. Aí a professora, que é uma profissional, a professora que estudou para aquilo, fica como mentirosa na frente da criança, porque a criança conta uma versão e a mãe acredita na criança, não acredita no profissional a quem ela entregou seu filho, não acredita na escola, confia no filho. E aí o filho conta as maiores barbaridades. E ele que tem razão, meu filho é um coitadinho, meu filho fez isso, meu filho fez aquilo, ela que não gosta dele. Aí fica aquela situação. Quantas professoras estão apanhando de pais, porque, por causa da história, e apanhando dos próprios alunos também. Inclusive, ontem eu vi uma reportagem de uma professora. Gente, mas a moça chorava tanto, ela soluçava, ela não podia nem falar, dizendo que ela estava indo à Secretaria de Educação porque alguém precisava fazer algo por ela, porque ela não tinha mais condição de ficar dentro daquela sala de aula, naquela situação, quando a professora fala assim, atenção, vamos ver isso aqui, está todo mundo se atracando aqui. Aí ela volta para todo mundo brigando, ninguém olha, ninguém presta atenção, ninguém aprende, e os
poucos que desejam aprender estão prejudicados por aqueles que estão lá para a brincadeira, para a farra, para botar para fora sua energia malévola. Então, Isaura, uma professora chamou a menina e disse assim, eu vou precisar falar com seus pais. Não falou o motivo, mas a menina sabia. é claro, Ela puxou uma faquinha, um canivete, ela deu 5 facadas na professora, na barriga. A professora não morreu porque ela não teve força suficiente para introduzir bem, né? É, mas você imagina isso. Imagina, é um absurdo. Olha, a professora não fez nada, só disse, eu vou mandar chamar sua mãe aqui, pronto. Aí é vítima até de um homicídio, né? Acontece até um homicídio porque vai chamar a mãe. Então, o mundo não pode, nós não podemos continuar desse jeito, onde quem manda são as crianças. Aquela falta de respeito, eu estava falando aqui antes da criança que não deixou o avião decolar por causa do cinto, que ele não quis amarrar o cinto, né? Então, a mesma coisa, essa professora, coitada, ela estava num grau, ela estava meio em surto. Ela estava em surto. Então, ainda mais que nós temos professoras que trabalham num horário numa escola, em outro horário em outra escola, para terem um salário um pouco melhor. Essa enlouquece, porque 2 turmas por dia, todo dia, é só para super-herói. Então, o que acontece? Os pais não dão limites, porque nós saímos de um extremo, onde era pancadaria, era coça, né, que falava, vou te dar uma coça, eu tenho horror dessa palavra. Vou te dar uma coça, e vou isso, vou aquilo, e a criança sofria muito naquela época, aí saiu daquele extremo, foi para o outro, onde a criança que manda. Então não pode haver isso. Tem que haver um limite, tem que haver respeito, precisa haver uma conversa, mas respeitosa, não é? Onde a professora, a escola seja respeitada e a criança veja a professora como uma autoridade. É alguém que é acima de mim, eu preciso respeitar. Gente, antigamente a professora era algo, a gente nem colocava a mão na professora, né? Achava que ela era feita de outro material, que a gente não podia nem colocar a mão. Era um respeito, né? Era algo assim, fora do comum. Ela era linda, era a mais bonita do mundo, podia não ser, mas era, na cabeça da criança, porque ela tinha pela professora uma admiração profunda. Isso ajudava o processo educativo, não é? E agora nós estamos nessa situação. Então, tudo isso depende dos lares, porque os pais ficam muitas vezes achando que quem tem que educar a criança é a escola da instrução. A escola da instrução, a escola às vezes também ensina boas maneiras, mas ela não pode, não há tempo para os valores serem ensinados assim totalmente pela escola. Os valores, em sua maioria, têm que ser ensinados dentro de casa, pelos pais. Mas o que acontece? Os pais não querem perder tempo, entre aspas, conversando com os filhos, procurando uma situação que aconteça no mundo e trazendo aquilo para dentro de casa para explicar. Não é? Alguém jogou o lixo na rua, meu filho, isso não se faz. O lixeiro vai passar, mas o lixo tem que estar lá na caçamba de lixo. A gente tem que respeitar. O lixeiro trabalha, ele é um profissional, ele tem que encontrar o serviço um pouco adiantado. Eu não tenho direito de sujar. E explicar esses valores, o respeito pela natureza, o respeito pelo próximo. É tanta coisa que a gente pode ajudar e nesse dia a dia da casa, não é? Meu filho, você almoçou, recorde seu prato, põe lá na pia.
lava seu prato. São coisas que dentro de casa as crianças precisam aprender para serem melhores seres humanos, mais respeitosos, mais pessoas que vão ser úteis dentro da sociedade e vão se destacar. Muitas vezes são crianças humildes, crianças ali, a gente vê que vem de uma casa bem humilde, mas quem dá aula, quem já trabalhou em escola, percebe o tipo de vida, de educação que aquela criança tem, pelo seu jeito, pela sua forma de tratar, pelo seu jeito de se comportar, até com o seu material escolar. A gente percebe a criança que recebe uma boa educação. E essa educação vem de casa, é responsabilidade do pai e da mãe. A escola vai burilar, vai ajudar, mas basicamente vai dar as informações, o lado intelectual, o lado moral precisa muito ser tratado dentro de casa. Esse respeito, por exemplo, criar menino, respeitando as meninas, não é? Respeitando a mulher, porque muitas vezes a gente percebe que a mulher é até uma questão histórica, pela própria história. Nós sabemos que desde o tempo lá de Roma, as mulheres, o grau de importância dentro de uma família, era o chefe da família, que agora aqui não tem mais, né? Legalmente já não tem mais chefe de família. Quando eu era criança tinha, era o pai. O pai era o chefe da família. Mas agora já não tem mais. O chefe lá em Roma, o chefe da família, aí vinham os escravos romanos, os escravos que eram romanos, os escravos que sabiam ler e escrever, aí vinham os animais, os cavalos principalmente, o gado que dava o leite. O último na cadeia de importância numa família era a mulher. Era o último de importância. Isso aí podem fazer pesquisa e procurar, porque era assim, né? A mulher, o homem vivia com ela apenas como uma procriadora, como um objeto para a satisfação dos seus desejos. Mas ela não opinava, ele não andava ao lado dela na rua, ela tinha que andar lá atrás, ele não falava com ela na rua, porque era proibido, o homem, se rebaixar muito, falar com uma mulher na rua. Então isso aí, mesmo que a gente não queira, isso aí vem, eu penso assim, vem no ar, essa cultura vem no ar, ficou isso no ar, que a mulher é pior. Até bem pouco tempo, gente, eu lembro quando a mulher começou a votar, eu era criança, a mulher não votava, né? A mulher, ela estava debaixo do prefeito, do governador, de tudo, mas ela não tinha direito de escolher, só quem escolhia era o homem, porque só o homem tinha inteligência, tinha importância, olha só, isso há pouco tempo, não é? Então a gente fica vendo que a mulher precisa, a família precisa começar a retirar essa cultura da cabeça dos meninos, de que a menina, eu posso falar bobagem para a menina. Gente, há pouco tempo, quando a gente andava, quando a gente era novinha, né? Era novinha, bonitinha, andava na rua, na calçada, aqui na avenida. Quanta coisa a gente escutava, porque os homens vinham para a porta das lojas e falavam o que queriam falar. Eles ofendiam, eles falavam ofensas, eles falavam palavras, para eles era como, eu sou macho, eu posso falar isso, ela vai até gostar porque eu estou falando, né? Certas palavras. E a mulher tinha que passar calada, sem revidar, sem dizer, para olhar para trás e dizer, para com isso, eu não estou dando confiança a você. Não podia.
E eles falavam o que eles quisessem a título de galanteio, de conquista. Isso é machismo. Agora, se falar, a gente chama a polícia. Mas antigamente não, a gente tinha que ficar calada. Há pouco tempo era assim. A gente tinha que ficar calado. O homem podia tripudiar, falar bobagem, imoralidade. A mulher tinha que fingir que não ouviu. Né? Então, nós precisamos educar os meninos mostrando que isso não se faz, que a menina tem que ser respeitada, que a menina precisa ser tratada muito bem, não é? Que ela não é para, por exemplo, um objeto, que a mulher não é o objeto do homem, e que quando ela não queira, ele tem o direito de ir lá e matá-la, ou machucá-la, ou queimá-la. Isso não se faz. Isso é a família que tem que passar para os meninos e passar também para as meninas, que elas têm que tratar o homem com respeito. E que o homem não a ajuda em casa. Ah, meu marido é muito bom porque ele me ajuda. Isso está errado. Ele não tem que ajudar. Ele compartilha com ela uma obrigação que é dos dois. Isso não é ajuda. Essa ideia de que ajuda é machismo. Isso é machismo. Então, a gente... eu lembro que uma vez, isso há pouco tempo, um rapaz, até espírita, família espírita, ele estava fazendo um curso, estudando para poder fazer prova para um serviço público, e aí a mulher saía para trabalhar o dia inteiro, chegava à noite em casa e ele passava às vezes a roupa em casa, porque nos horários vagos ele pegava o ferro e passava a roupa. Um dia a mãe dele chegou para ele, espírita, falou assim para ele: eu nunca mais quero te ver passando roupa, principalmente roupa de mulher. Olha só, era ela que saía para trabalhar, para manter a casa, para ele estudar, e era ofensa ele passar uma roupa para ela. Olha a mentalidade. Gente, isso é espiritismo. Nós temos que falar isso para os nossos filhos. Nós temos que discutir essas coisas dentro da casa espírita. Porque isso é espiritismo, isso é amor ao próximo, é dignidade humana, é respeito ao outro. Ele tem que passar sim, porque ela está trabalhando para dar comida a ele, para ele ter um emprego melhor. E ele aí tem que passar, não é? Qual a ofensa dele fazer isso? Então, essas coisas nós precisamos mudar, primeiro na nossa mentalidade, porque nós fomos criadas achando que a gente tem que botar tudo, fazer tudo, entregar tudo na mão. Eu fui criada assim. E vivi assim a minha vida inteira. Mas já não podia mudar mais uma situação onde a cabeça da outra pessoa também é uma cabeça assim, que ele também foi criado assim, que tem que receber tudo na mão, não é? Então, as coisas são assim porque nós permitimos e nós não tentamos mudar o rumo das coisas, das águas desse rio. Então, nós vamos ver que o lar é uma escola, não é? Onde a gente aprende. O lar é comparado a uma escola abençoada, onde se aprendem virtudes como paciência, tolerância, humildade e serviço. Agora, só para dar um pontinho para os homens, há mulheres também que não trabalham fora, não fazem nada, o marido trabalha o dia inteiro e ele chega em casa, tem que cozinhar, porque ela não gosta de cozinhar, ou não sabe cozinhar e não quer aprender. Aí também a gente tem que colaborar, não é? Não pode também passar para o outro extremo. Tem que ser meio a meio, onde os dois cooperem para que a vida do lar seja equilibrada.
Por isso que é uma escola, onde a gente treina paciência, tolerância, humildade e serviço. São virtudes que a gente treina dentro de casa. Os conflitos familiares são vistos como oportunidades de reajuste e crescimento moral. Neio Lúcio, naquele livro Jesus no Lar, ele fala, é Jesus no Lar, naquele livrinho pequeno? Ele fala assim, ele fala que o lar é um cadinho reparador. O cadinho é um forno que esquenta, né? Então, o lar é para isso. A gente no lar, a gente vai, eu digo que a gente vai no quente, quando está pegando fogo, a gente é jogado na água gelada para poder adquirir têmpera, não é? O metal não adquire têmpera assim, vai no fogo e vai no frio. Nós também. Há momentos de grande desafio, onde nós somos colocados no fogo, e há momentos onde o desafio é ir para o outro lado, a água gelada. Então, há os conflitos familiares. E esses conflitos, sendo bem administrados, nós vamos nos aperfeiçoando. Não é ter um conflito, hoje teve um conflito, vamos me separar, vou embora. Não é assim, não é? Porque a gente não é descartável, ninguém é descartável, nem eu sou, nem ele é. Não deve ser assim, e os filhos muito menos. Mas, a não ser em casos extremos, porque há casos extremos que Allan Kardec coloca lá no livro do Evangelho, que o divórcio é para separar aquilo que já está separado, não tem mais jeito. Mas, se não for assim, nós precisamos ter aquela conversa onde os dois possam se entender como dois adultos, para se rever posições, para se rever comportamentos, para que nós possamos saber o que vamos fazer em determinadas situações difíceis. Então, continuando aqui, nós vamos ver, quando nós éramos crianças, o que nos fazia, nós éramos impelidos, né? O que dominava a educação familiar antiga? A gente, qualquer coisa, você vai apanhar, hein? Vou te dar umas correadas. Tinha um couro, né? Uma correia pendurada atrás da porta. Eu não sei se na casa de vocês tinha, na minha tinha. Uma pendurada atrás da porta. Qualquer coisa, essa correia vai trabalhar hoje. Então, mesmo que seja só para dar um susto, mas a correia tinha que sair do prego. Então, o que dominava a educação familiar antiga? O que dominava a educação familiar antiga era o medo. A gente tinha medo. Vamos à casa de fulano que nos convidou. Não peçam nada, hein? Se pedir, vão beliscar embaixo da mesa. Não era assim? Não peçam, não vão fazer malcriação lá, porque em casa eu acerto com você. Aí ficava todo mundo assim, um robô, né? Saía, ninguém falava, porque tinha medo. Aí, suas filhas são educadas, dona Milinha? Como elas são educadas? Todo mundo com medo, né? Mas era assim que funcionava, era o medo. Agora, será? Vamos pensar bem. Estamos vendo aí uma pessoa sofrendo. O que a gente acha disso hoje? É assim que deve ser? Isaura, eu apanhei de faca. Minha mãe estava limpando carne e eu respondi alguma coisa que ela não gostou. Ontem não tinha roupa, tinha lenha marcada. Ela me marcou toda. Aí ela ficou arrependida e me deixou descer para brincar. Aí uma senhora falou, menina, o que é isso? E você? Eu falei, minha mãe me bateu de faca. Ela estava na janela. Ela só fez assim para mim. Aí eu apanhei de chinelo. Aí ela bateu direito, né? Então, o que você acha disso?
É claro que isso, gente, isso é desumano, né? Esse negócio de pegar a criança, bater com couro, bater com chinelo, bater com tapa, bater no rosto, isso é desumano, gente, isso não existe. A gente viveu isso, mas isso não é correto, ou vocês acham que é? Será que a gente só pode educar assim? Batendo? Se bater resolvesse, né? Essas pessoas que são presas, são torturadas, sairiam santas dos presídios, né? Pelo contrário, às vezes, em geral, saem pior, de forma pior. Mas era o que havia na época. Os pais da gente passavam aquilo para nós, aquilo que eles haviam passado também. E muitas vezes até mais, eles passavam pior, né? Coisas piores. Então, nós, principalmente como espíritas, não podemos achar que isso seja uma coisa correta e normal. Não é. Nós não podemos ser a favor de violência, né? Então, espíritas não devem compactuar com nenhum esquema de violência. Claro. Luiz Aura, mas nós temos também que trabalhar bem o perdão, né? Porque ela falou da faca. Eu levei, foi uma viga de madeira do tamanho desse, como é que chama isso? Pé de mesa, na cabeça. Sorte que pegou de raspão. Meu Deus. Eu fiquei todo banhado de sangue. Mas não dá para culpar minha mãe. Nós estávamos dentro de um presídio. Meu pai era preso político da ditadura militar. E aquela situação que eles viviam era muito difícil. Aí nós estávamos na parte que era a colônia penal. Eles permitiram que a família ficasse com ele. Né? Então não tem que trabalhar bem o perdão, não tem que odiar minha mãe por causa disso. Claro, né? claro. Poxa, ela fez o que ela podia, e ela estava vivendo uma vida horrível, um drama na vida dela. Teria sido um erro muito grande se eu tivesse trazido isso para a minha vida familiar. Isso. Ele tem uma educação. Exatamente. Muito bem, é isso mesmo. Parabéns pela colocação. Mas eu me lembro que eu sempre fui muito estudiosa, muito. Aí eu vivia estudando, acordava de madrugada, estudar, aquela coisa. Aí um dia minha mãe foi perguntar a tabuada de 7, que eu estava aprendendo, decorando a tabuada de 7, que até hoje, quando eu vejo o neném, eu digo assim, que lindo, é pena que você ainda vai aprender a tabuada de 7. Eu sempre falo isso, porque para mim foi o maior tormento da minha vida, a tabuada de 7 de multiplicar. Aí ela estava ocupada na cozinha e eu, mamãe, me pergunta a tabuada. Aí ela perguntou, eu errei um número e não podia errar nenhum. Aí eu voltei, estudei mais rapidinho, mamãe, me pergunta. Aí eu errei. Aí a terceira vez que eu errei, ela pegou a correia, ela me deu várias correadas na perna, eu fiquei com várias manchas roxas. Olha só como estava minha mãe nesse dia. Eu estava estudando, eu só queria que ela me perguntasse a tabuada, eu errei o número. Aí hoje em dia eu fico pensando assim, coitada, ela devia estar cheia de problema, porque não era motivo e ela sabia que eu era muito estudiosa. Aí, depois, né, no decorrer da vida, ela dizia para mim que ela tinha um remorso daquilo horrível, porque eu era tão estudiosa e ela não podia ter feito aquilo logo comigo, né? E eu estava ali estudando, eu não estava brincando. Mas é um caso assim. Claro que eu perdoei minha mãe, isso aí não é nada, mas eu fiquei com trauma da tabuada de 7. Eu vejo um bebê, sério, eu penso isso. Falar, meu Deus, ainda vai ter que aprender tabuada de 7. Porque para mim foi o maior trauma da minha escola. Então, a gente não pode compactuar com nenhum esquema de violência, não é? Nem violência verbal, nem violência física, porque às vezes o pai e a mãe não bate, mas bota um apelido, trata de forma pejorativa, ou não é só o pai e a mãe, o avô, o tio, o irmão, isso tudo é violência, gente, que a gente precisa ter cuidado para não acontecer com as crianças, porque muitas, não acontece isso, Ariosto, que aconteceu com você de perdoar
comigo, que perdoei, muitos aqui perdoaram, né? Mas acontece que eu, há pouco tempo, eu estava ouvindo um senhor aqui de Petrópolis, que ele estava, ele trabalha, trabalhador, né? Ele falando assim, meu pai mora aqui, mas eu não vejo meu pai há muito tempo. Aí eu falei, mas você também mora aqui? Eu moro. Eu não vê seu pai? Não, eu nunca mais procurei meu pai. Porque ele me batia muito, me dava cada coça que quase me aleijava. E a última vez que ele me deu uma coça, eu tinha 14 anos. E eu disse a ele que eu ia embora, eu nunca mais iria botar o pé na casa dele. E ele ficou na rua um tempo, depois ele conseguiu trabalhar, ele era conhecido aqui em Petrópolis, foi vivendo, mora aqui e nunca mais procurou o pai, não perdoa o pai. E isso é doloroso, porque os dois, o pai deve ter um remorso enorme, e ele, a falta do perdão, né? Então, isso é doloroso, isso é grave, isso não pode acontecer. Por isso que nós não podemos compactuar com violência, nem verbal, nem apelido, nem nada que vá ofender a criatura. E quando nós vamos nos lembrar de Jesus, que disse assim, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Esse é um trecho em Mateus capítulo 5, versículo 5. Por quê? Isso está no Sermão da Montanha. Os mansos herdarão a terra. Por quê? Porque a terra está evoluindo. A terra está passando para um mundo de regeneração, se Deus quiser. Então, o que vai acontecer? Os mansos herdarão, continuarão aqui como um mundo de regeneração. E os que não forem mansos irão para algum mundo na mesma condição de expiação e de provas, que é a terra atualmente. Então, quem vai ficar aqui na terra como mundo regenerado, uma das virtudes precisa ser a mansuetude. E uma pessoa violenta não consegue, não tem mansuetude no coração. Em consequência, é até um silogismo isso, né? Não poderá herdar a terra. E aí a gente vê que cada um de nós, cada ser humano, nós possuímos 3 dimensões, não é, de manifestação. Nós temos a nossa dimensão espiritual, porque nós somos espíritos. Nosso filho é um espírito, nossa filha é um espírito. Eu não sei que espírito é aquele. Eu não sei. A gente fica vendo que muitas vezes é um espírito aparentemente tão simples que está ali, mas é um grande sábio. É um benfeitor da humanidade que está ali vivendo conosco e que na época certa aquilo vai aparecer, vai surgir, ele vai mostrar quem ele é. Nós temos aqui essa doutora que descobriu o medicamento para os paraplégicos conseguirem andar, não é? Eu esqueci o nome dela. Tatiana. Doutora Tatiana. Ela é uma criatura a gente tem que respeitar muito essa criatura, porque ela estudou muito, ela lutou muito, ela quantas horas e noites de sono ali pesquisando para trazer um bem para a humanidade. E agora ela doou tudo, ela não vai receber dinheiro disso. Ela doou para as fundações que vão agora reproduzir, né, fabricar esse remédio para as criaturas no mundo. Quer dizer, ela é uma benfeitora que está aqui no dia a dia. E casualmente a gente conhece um rapaz que é enteado dela, um rapaz comum aí, e que é enteado dela. Aí a gente fica pensando, meu Deus, ela é uma pessoa tão normal que o enteado dela está aqui em Petrópolis, né? Anda por aí e ele, eu sou enteado dela.
Olha que coisa. Aí a gente fica pensando, ela, na casa dela, na família, provavelmente ela foi uma criança assim, estudiosa e tal, mas que os pais não tinham ideia do que ela trazia no bojo do seu lado espiritual para trazer esse benefício para a humanidade. O lado emocional, porque além do lado espiritual, nós temos esse lado emocional que ela teve, não é? Que ela teve de fazer a doação, de se envolver com a dor do próximo, porque às vezes nós somos pessoas altamente capacitadas intelectualmente, mas que o nosso lado emocional as nossas emoções ainda são egoístas. Nós vivemos pensando nos nossos interesses, pensando em aparecer, em isso ou aquilo, e não pensamos, nós muitas vezes nem nos comovemos com a dor do outro, nem nos comovemos, não sentimos nem piedade. E quando isso acontece, gente, eu fico pensando assim, isso é grave. Uma pessoa vê uma criança doente, uma pessoa passando por dores graves e não se apiedar, não ter um sentimento de compaixão, isso é grave. E nós precisamos desenvolver esse lado nos nossos filhos, na nossa família. Isso é muito importante. Que eles sintam em nós o exemplo a ser seguido. E o lado, a manifestação física, porque todos nós temos um corpo. Nós, como espíritos que somos, precisamos desse corpo. É a nossa morada aqui na Terra. Né? Então eu preciso cuidar do meu corpo. Eu preciso fazer que esse corpo funcione bem. Eu preciso dar tudo para que ele... Não quem pode, quem gosta, vai cuidar da estética do corpo, muito bem, nada contra isso, mas principalmente da saúde do corpo, viu, Márcio? Viu, Gonçalo? Da saúde do nosso corpo, porque nós precisamos ter um instrumento funcionando bem para que a gente possa continuar evoluindo. Porque quando a gente deixa a saúde de lado, o espírito fica com dificuldade, né? Porque ele ainda tem um prazo maior para viver, mas se o corpo não é bem cuidado, esse corpo pode desencarnar antes da hora, antes do prazo determinado. Pode acontecer. Então a gente precisa se cuidar. E aí, nós vamos ver Allan Kardec, aquela tradicional pergunta, 459, os espíritos influem sobre os nossos pensamentos e ações? Todos nós já sabemos a resposta nesse sentido. A sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Então, esse dirigir dos espíritos, dirigir a nossa vida, não é só dirigir, mas influenciar para a nossa vida ter um rumo correto, isso aí é muito importante no sentido de que a gente passe isso para os filhos. Por quê? Tem a parábola do fermento, não tem? Jesus contou a parábola do fermento e ele disse que um pouco de fermento leveda a massa toda. Então, um pouco de uma influência de alguém pode levedar a nossa massa, quer dizer, o nosso corpo, a minha vida, o meu proceder. Então, se eu sou uma pessoa que sou influenciada por um espírito desencarnado inferior, ou até por um encarnado, um amigo inferior também que me leve para o mau caminho, eu posso me levar para aquele caminho do erro, do crime, de tudo que não sirva, sou por uma influência de um amigo ou de um espírito. Mas quando eu tenho a força moral suficiente, eu vou entender que aquilo não é correto e vou me afastar daquela influência.
tanto espiritual, tanto do espírito como do amigo encarnado. Vou me afastar através da minha conduta, da minha forma de agir, através da prece, principalmente, que é uma força que nós temos e que utilizamos muito pouco, pedindo ajuda espiritual para que aquela influência não tome conta da nossa vida e não destrua o nosso planejamento espiritual. As crianças, os filhos precisam saber disso. Meu filho, eu não quero que você ande por tal caminho, porque você pode ser influenciado por tais pessoas que não têm a educação que você teve. Você ainda não tem estrutura para enfrentar aquele convívio e vencer aquele convívio. Porque o jovem vai dizer assim: ele é viciado, ele bebe muito, ele usa droga, mas eu sou forte, eu não vou cair. Quem que disse que não vai? Não é? Há um momento que a gente pode vacilar. Então é melhor não se aproximar. Não é? Quando você já souber que tem estrutura boa, procura aquele amigo para ajudar aquele amigo. Mas enquanto você não tiver, é melhor ficar um pouco à distância. Né? Aí nós estamos vendo aqui uma jovem aparentemente sofrendo. Respeitar o sofrimento de uma criança ou adolescente, nós devemos respeitar. Eu estou falando das interferências dos espíritos, precisamos respeitar. Muitas vezes essa criança ou esse adolescente está passando por uma influência muito forte, está vivendo um conflito. Eu vou para a direita, vou para a esquerda, vou em frente. Qual o caminho que eu tenho que tomar? Não é? E quando há aproximação de um pai, de uma mãe, vai haver um amigo que o abraça, né, naquele momento difícil, para retirá-lo daquela situação que pode se transformar numa desgraça até na vida da criatura. Então, não é achar, é um aborrecente. Vamos acabar com essa frase, essa palavra aborrecente. Todos nós já passamos por essa fase. Todos nós fomos adolescentes um dia e aborrecemos sim o nosso pai, a nossa mãe, os nossos irmãos com aquelas coisas de chorar à toa, achar que todo mundo está olhando para ele, que achar que ele é mais feio que os outros, ou achar isso, ou achar aquilo. É coisa da adolescência, do espírito que está terminando o seu processo reencarnatório, está passando por um conflito para assumir realmente a sua existência. E a pergunta 383 do Livro dos Espíritos: qual é para o espírito a utilidade de passar pelo estado da infância? É útil passar pelo estado da infância? Inclusive, a infância do homem é uma infância muito longa, porque a gente vê o cachorrinho rapidinho, ele vira adulto, né? Qualquer animal é rápido, só nós que ficamos anos e anos dando trabalho e vamos dar trabalho a vida inteira, né? Então, a resposta do Livro dos Espíritos Allan Kardec foi: encarnando-se com o fim de aperfeiçoar, o espírito é mais acessível durante esse tempo de infância. É mais fácil da gente conversar com a criança, da gente, entre aspas, tapear a criança para ela fazer uma coisa, né, que ela não queira fazer. Durante esse tempo, é mais acessível durante esse tempo as impressões que recebe e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados da sua educação. Foi o que não aconteceu com a criança do avião, né? Eles não contribuíram em nada, não quer colocar o cinto, não coloca. O que eu vou fazer? Todo mundo desce do avião, cada um que resolva a sua vida, mas meu filho, ele não quer. É difícil, né? É muito difícil, mas é isso aqui que os espíritos falaram para Allan Kardec em 1857, já falava.
Agora, e o cuidado com os pais? A gente falou aqui só dos filhos, né? E o cuidado com os pais? Os pais também são da família, né? A gente só fala na obrigação do pai com a família, com os filhos. E o cuidado com esses pais nós temos, devemos ter, não é? Então vamos ver aqui que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo honrai pai e mãe. E nós vemos que honrar é mais do que amar, não é? Honrar é algo muito sério. Não é só, eu gosto do meu pai e da minha mãe, vou dar tanto por mês para ela fazer a feira, para ela fazer o supermercado, para não faltar nada para ela. Mas eu não vou lá. Eu mando, eu passo um Pix. Agora tudo é Pix, né? Fica de longe, nem chega perto para entregar. Então, eu passo um Pix, ela recebe, ela vai ao supermercado, eu mando alguém ir, ela faz a feira e está tudo bem, mas eu não vou lá. Eu não dou meu abraço, eu não converso, eu não dou meu carinho. Eu não levo para dar uma voltinha na rua, eu não levo para pegar um solzinho na praça nunca. Eu nem no dia do aniversário eu apareço, eu não dou um telefonema. Como é importante a gente saber que tem um filho que todo dia liga para a gente. A gente não sabe a hora, mas ele vai ligar. Isso é muito importante. Isso fala muito ao nosso coração. Aquele filho lembra de mim todo dia. Isso é ótimo, mesmo que não possa ir, está trabalhando, mas ligou. Isso aí é dizer assim, olha mamãe, olha papai, eu estou lembrando, eu estou aqui, hein? Qualquer coisa eu estou aqui. Nem que seja para dizer, como é que passou o dia, está tudo bem? Não posso conversar muito não, mas está tudo bem, né? Então tá bom, qualquer coisa estou aqui, um beijo. Pronto. Já deu o ar da graça. Então, essa relação pais e filhos precisa ser aperfeiçoada. Se antigamente ela não foi tão boa, que ela seja aperfeiçoada agora. Aquilo que nós falhamos no passado, que nós possamos melhorar agora, para que tudo seja melhor nesse convívio, nessa estrada que nós temos, tão importante que é a nossa vida, para que ao sairmos daqui não levarmos nenhum tipo de remorso. Eu não fiz isso para minha mãe, eu não fiz isso para o meu pai. É melhor a gente até exagerar, fazer a mais do que fazer de menos. E aquele que ainda não fez, ainda pode fazer, né? Se o pai ou a mãe já desencarnou, vamos orar por eles, nada está perdido. Temos aqui nosso pensamento que pode pedir perdão pelas nossas falhas e dizer, nós ainda temos a eternidade pela frente, ainda vamos nos acertar. Se eu falhei, me perdoe, mas eu prometo que estarei de braços abertos numa próxima encarnação para ser novamente seu filho, para ser seu pai, para ser sua mãe, ser seu irmão e termos uma convivência excelente. Muita paz, meus irmãos, que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que o domingo seja um domingo muito feliz e obrigada a todos pela presença e pela atenção. Nós que agradecemos, Isadora, nós que agradecemos. Eu vou convidar então a Vandinha para fazer a prece final e em seguida vou dar alguns avisos para depois a gente partir para a segunda etapa, que é a aplicação do passe. Boa tarde a todos. Deus, nosso Pai, Criador do céu e da terra, Jesus, teu Filho bastardado, obrigada, meu Deus, por estarmos ao término dessa palestra tão esclarecedora, tão profundos ensinamentos que nos convidam, Senhor, a rever as coisas do passado e as nossas atitudes do presente, para que possamos, Senhor,
fazermos diferentes dos nossos pais, avós, que também, por sua vez, não tiveram uma experiência salutar, de entrega total. Obrigada, Pai, por tanto conteúdo de ensinamento, que possamos, Senhor, nos amadurecer espiritualmente, abrir nossa mente, nosso coração, os nossos sentimentos e ver, criar uma sociedade mais produtiva, mais saudável, começando desde já, Senhor, a nos corrigir para educar. Obrigada por tudo. Que assim seja. Primeiramente, eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando pela primeira vez.